Oi, gente, tudo bem? Sobre biografias, deixa eu chamar a atenção para dois aspectos aqui. A Lô tá com medo de uns cachorros que estão ali pertinho. Interessante que só nesses estudos que eu tenho feito agora pra gente, né, que nós notamos que algumas biografias são muito especiais, né, são realmente enviadas pelo Cristo. Você veja que na Grécia, se você tira 3 ou 4 personagens, né, do tempo de Péricles, né, Sócrates, Platão, Aristóteles e Pitágoras, outros são fundamentais, maravilhosos, Tales de Mileto, enfim, outros tantos, mas se você tira esses 4, você não teria o que eles chamavam do pensamento, a filosofia greco-romana, né? Porque no contato com os romanos, o Império Romano, a lógica da democracia, a teoria das iminências, né, de Platão, enfim, a lógica de Sócrates, né? Só sei que nada sei, essas frases típicas dos gênios, né? E nós não teríamos, né, o mundo que nós tivemos hoje. Então são, no meu ponto de vista, né, emissários do Cristo, né? A gente teve, né, no Egito essa biografia que eu estou fechando para vocês, né, como segundo vídeo. Eu vou acompanhar de vídeos que falem de diversas biografias ao mesmo tempo, porque uma só num vídeo, acho que é muito pouco. É tanta gente maravilhosa que o mundo recebeu, né? E Imhotep, do Egito, primeiro arquiteto, primeiro engenheiro, considerado o primeiro médico do mundo, gênio, né? A vida dele se confunde com Hermes de Trismegisto, se confunde com Asclépios ou Esculápio, né? O grego também, o pai da medicina. Influenciou um pensamento de toda uma geração até os dias de hoje. O Espírito Emmanuel fala para o Chico Xavier, na Caminho da Luz, desses períodos que Jesus vivia uma série de espíritos emissários dele. Não são espíritos perfeitos, são espíritos muito bons, avançados intelectualmente, né? Moralmente, né? Mas sujeitos às suas questões, né? Na China, nós temos uma tradição da economia comunista, né, materialista, né? O último dado que eu vi, acho que 65% da população, né, são ateus, né? Aí você tem o taoísmo, Tao quer dizer caminho. Aliás, eu tive um amigo coordenador do curso de medicina da Positivo, quando eu coordenava lá a administração. É um cara maravilhoso, médico, viu, doutora Cláudia? Ele taoísta, ele fazia reuniões sobre o Tao no apartamento dele, ali ali é Vista Alegre. Eu ia todo tímido, porque olha, é muito maravilhoso. Você veja, Lao Tse, Confúcio, antes de Cristo, 2 personagens marcaram gerações até hoje. Você tem a ideia da imortalidade, da transcendência, mesmo na China ateísta, por causa dessas biografias, né? O Cristo sabe o que faz, né? Tudo a seu tempo, respeitando o livre-arbítrio das pessoas e das coletividades, né? Ele não deixa de enviar seus emissários para fazer a gente acordar de quando em quando para outras realidades, né? Na Índia, né, você tem uma imagem da Índia assim, né, nossa amiga Denise, minha amiga querida, né, há muitos anos, amiga pessoal, ela tá sempre lá, tem um monte de fotos dela no Facebook e tal, a lógica transcendente da Índia e tal. Na Índia, o sistema de castas, né, os párias e os brahmanes, né, esses degraus da desigualdade, né, faz de um país pobre, com o potencial que tem, de 1 bilhão de habitantes, né? Mas se não fosse personagens como Krishna, Arjuna, que Divaldo Franco, espírita, uma visão espírita, diz que estão reencarnando, olha só, e que marcaram, né, pelos brahmanes, né, os Upanishads, toda uma lógica transcendente. A transcendência da Índia não combina com a realidade pobre, mal cheirosa, né, o rio Ganges poluído, sujo. Mas esses personagens, essas biografias deixaram sua marca ao longo da história. Eu acho que isso é divino, né? Literalmente divino. E a gente tem outros personagens, como na antiguidade, as mulheres, muito pouco conhecidas pelas mulheres e por todos nós, né? Bom, você tem Cleópatra, uma mulher que fica com os 2 homens mais poderosos do mundo, né? Primeiro Júlio César, depois Marco Aurélio, né? E eu fico imaginando, a imagem que eu tenho dela, da minha geração, acho que é Elizabeth Taylor, que era atriz americana, que fez o filme Cleópatra, né? Aquela mulher, assim, transcendente, né? Maravilhosa. E
as descobertas recentes de túneis, que talvez encontrem finalmente aí o túmulo dela, enfim, né? Mas a última grande personagem do Egito foi ela, né? Antes dela, 1000 anos antes dela, você tem no Egito também Hatshepsut, né? Uma mulher que era considerada a primeira faraó. O que ela fez foi notável, a relação de comércio, ela como gestora, foi sensacional. E marcou, às vezes essas biografias não conhecidas fizeram tanta diferença quanto as conhecidas. Para Jesus, na meu ponto de vista, que considera que tem essas biografias como seus emissários, ou suas emissárias, né? Seus emissários, ou suas, elas fizeram toda a diferença, embora a gente ainda não conheça a história devidamente, né? Você tem a Artemísia de Caria, que foi na Grécia, né, 500 anos antes de Cristo, né? Ela se aliou a Xerxes, lembra do filme lá né? A Pérsia, né? Ela era reinante de Halicarnasso, né? Ela foi uma rainha guerreira. Ela participou ativamente das guerras médicas, como Joradak, já no século XII, XIII, não é isso? Né? Então você percebe biografias que são sensacionais e que são muito pouco conhecidas por nós todos, né? Nefertiti, ainda no Egito, né? Grande rainha do Egito. Ela foi a primeira também, o marido dela morreu, né? O Akhenaton, Aton é sol, né? E ela transcendeu o aspecto religioso, também é um nome vital, né, para as mudanças espirituais, né, do ponto de vista do Egito Antigo, né? 600 anos antes de Cristo, ali, Safo, a poetisa, a primeira poeta, ou o primeiro poeta, se tem notícia, né? Ela não foi governante, ela foi uma das mais influentes figuras literárias da Grécia Antiga. Os poemas dela falam sobre amor, paixão, né? Ganharam um respeito tão grande pelos homens, né? E ela, além disso, ela dirigiu uma academia, porque na Grécia você tinha a lógica da academia, né? Sócrates, Platão teve a sua academia, Aristóteles, Pitágoras, né? Ela abriu uma academia para jovens mulheres, né? Para que elas pudessem adquirir uma independência masculina. Gente, 600 anos antes de Cristo. Bom, Semíramis, a lendária rainha da Síria, da Babilônia depois. A figura de Semíramis é envolta em mistério, mito, né? Você tem os jardins da Babilônia, você tem Nabucodonosor, né? Eterno apaixonado por ela. Há uma informação espírita, peço licença para dizer, de Divaldo Franco, se encontra no YouTube isso, que fala que Nabucodonosor, depois que morreu, etc., não encontrou Semíramis no mundo espiritual. Por quê? Porque ela era muito avançada. Ele não conseguia atingir o nível espiritual que ela tinha, que ela estava. Não é sensacional isso, né? A gente tem ainda no Egito, 3.000 anos antes, né? 1.000 anos antes de Nefertiti, 2.000 anos e pouco antes de Cleópatra, a Merit Ptah, né? Que praticava medicina na corte, né? 400 anos depois disso, 4 séculos, Aganice foi a primeira doutora do Egito Antigo. Ela promoveu a primeira expedição botânica de plantas medicinais. Quando eu era jovem, moleque, meu pai tinha uma coleção de livros chamado Saber das Plantas. Eu lia direto aqueles livros lá. Até hoje não sei, né, mas eu lia muito de lá. Do lado tinha a coleção dos bichos, eram 4 volumes, a enciclopédia, lá conhecer, né, porque existia a enciclopédia, né? E também das obras espíritas que meu pai tinha, né? Inclusive algumas obras de médicos, várias obras para explicar um livro só do Chico Xavier, que é a Evolução dos Mundos, né? Que eu adoro e não entendo nada, né? As plantas medicinais que ela começou a descobrir naquela época, veja, marcou a história do mundo. A gente nem sabe. 1.200 anos antes de Cristo, você tem na Mesopotâmia a Taputi, foi a primeira pessoa, né, a identificar na natureza plantas, ervas que são perfumadas, os perfumes. Há um texto, um tablete, que são aquelas cunhas de argila, né, escrita cuneiforme, né? Ela é considerada a primeira química do mundo. Maravilhoso isso. A gente tem na Grécia, 400 anos antes de Cristo, Hipátia,
astrônoma, matemática e filósofa grega. Professora respeitadíssima nas ciências. Divaldo Franco diz também que ela está reencarnando. Meu Deus do céu! Avançando no século, são muitos personagens. A gente tem no século XII Hildegarda de Bingen, né? Fundadora da história natural. O que nós entendemos por história natural, né, ela na Alemanha, né? A lógica das descobertas, da observação, né? Nós devemos a ela, né? A gente tem no século XII também, lá na região da Alsácia, Lorena, que é a divisa entre... Lola! Desculpa, querido, desculpa. Lola, meu amigo. A Lola avançou no tio aqui. Lola, A Alsácia de Erhard, ela compilou um compêndio chamado Hortus Delicatus, as hortas. Me lembrou de novo também o saber das plantas que meu pai tinha, né? Na Casa do Caminho, dos discípulos, no livro Paulo e Estevão, a gente só conhece a história dos homens, né? Os discípulos. Mas veja, a casa era sustentada pelas mulheres voluntárias, né? Que, baseada nas hortas, das plantas medicinais, promoviam as curas aonde a mediunidade não era possível delas, né? Ou deles, né? Sensacional, não é isso? Entrei no século XVIII, Laura Bassi, primeira mulher a entregar a Academia de Ciências na Itália, né? E ela recebeu o primeiro doutorado, né, feminino no mundo, né? A primeira professora de física no mundo, né? A gente tem uma história da computação que começa lá com Charles Babbage. Quem estudou ciências computacionais, enfim, meu amigo Rafa aí, né, e outros tantos, né? A biografia dela é extraordinária, porque ela é pouco conhecida. Charles Babbage é conhecido como o primeiro, a lógica do século XIX, a escrever modelos que deram origem a, um século depois, a nós promovemos os primeiros, digamos, computadores, né? Mas em 9 meses, lá nos anos 1840, né, ela que era matemática inglesa, chamada Ada Lovelace, ela traduziu um artigo do Luigi, que é o italiano, sobre uma máquina proposta por Charles Babbage, uma máquina analítica, né? E ela fazia notas no rodapé e numerava. Na nota G, ali tinha, o que depois foi descoberto, um algoritmo para a máquina calcular os números. É considerado o primeiro algoritmo publicado já customizado para a implantação de um computador. Ela, Lovelace, que amor de nome, né? Lovelace. Primeira programadora, então, de computador, essa extraordinária mulher. Bom, a gente tem Florence Nightingale, e na minha cabeça eu tinha um filme. Eu achava que ela foi enfermeira da Primeira Guerra Mundial, mas estava errado, foi na Guerra da Crimeia, lá nos anos 1850, por ali, né? Virou o século passado, 1900, Marie Curie, esposa de Pierre Curie. Na verdade, sim, Pierre Curie, ele é marido da Marie Curie. A única pessoa no mundo a ganhar 2 prêmios Nobel. Polonesa. Os restos mortais dela não podem ser observados porque ainda tem radiação, né? Por séculos ainda não pode, então é fechado de forma hermética, lembrando de Hermes, né? De Registro, né? Outra, né? Henrietta Swan Leavitt, né? Na virada do século também. Veja, ela é astrônoma, estudava também junto com Hubble, Edwin Hubble. E os estudos dela sobre as estrelas variáveis são estrelas que variam de luminosidade, mas variam numa cadência. São chamadas estrelas cefeidas. Graças a essas estrelas, a gente consegue calcular as distâncias estimadas de tudo que há no universo. Hubble usou os estudos dela para identificar isso, gente, só há 100 anos atrás. É graças a ela, publicado por Hubble, que a gente soube que a nossa galáxia, a Via Láctea, a Via de Leite, não é o universo. É só uma das trilhões de galáxias que existem. Por falar em astrônoma, como chama aquele filme? Kevin Costner e a atriz que faz a papel da Katherine Johnson na NASA, nos anos 60. Essa mulher negra que tinha que andar
2 quilômetros para ir num banheiro de um outro prédio, porque eles não podiam conviver no mesmo prédio. Gente, só agora, 50 anos atrás, 60 anos atrás, ela passou por isso. Ela foi tão fundamental que, graças a ela, os cálculos dela, e o filme é muito maravilhoso, com o Kevin Costner, que fala sobre... Ele é diretor da NASA nesse filme, né? A NASA tem um documento que diz que ela fez a diferença, né, nesses programas espaciais ao calcular trajetórias para que o John Glenn, que foi o primeiro americano a entrar em órbita, depois lá do russo, do Yuri Gagarin, né? Ele foi o primeiro, né? Isso lá em 62. Então, gente, há tanta biografia no mundo. E eu, que estou atrasado, por isso peço perdão a vocês, mas eu não vou fazer uma só por vídeo, eu vou reunir biografias que tenham uma mesma área ao longo da história, né? Se vocês concordarem. Eu estou empolgado com isso porque esses personagens são muito maravilhosos. Meu Deus do céu. Eu dizia assim para mim mesmo quando nasceram meus filhos, né? Já não tinha meu pai Luiz. Eu dizia, ó, se eu for, eu não sei porquê, 3% do meu pai, eu já me daria por satisfeito. Eu ainda estou no meio por cento, né? Falta chão para chegar. Mas esses personagens, eles foram 100% deles. E 1% deles mudaria o mundo como mudou. Mesmo sem serem conhecidos, né? Que a gente faça a nossa parte. Demais isso, não é não?